que Ele espera, simplesmente pelo fato de que Ele é Deus. Então, Ele já sabe qual vai ser o resultado da tua maneira de lidar com a adversidade. Então, o papel didático da adversidade é te mostrar para ti mesmo o que está habitando dentro do teu coração. E olha só o que o Espírito Santo espera no momento de uma adversidade. Ele espera que ainda que a figueira não floresça, que não apareça fruto nenhum, ou até que o produtor da oliveira minta. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Olha só o que o Senhor espera de nós no meio da adversidade. Uma alegria, uma exultação do Deus da salvação. Olha só o que o Senhor espera também dentro de adversidade. O louvor ao nome dele. Toda adversidade quer nos ensinar alguma coisa. E quem já passou por diversas provações reconhece e sabe disso. Tanto que toda vez que aparece uma adversidade, eu já pergunto logo pra Deus: tá bom, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Isso é fato, isso é muito real. É porque em todo momento difícil, o Senhor realmente quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer que a gente volte o nosso pensamento, a nossa perspectiva para aquilo que vem dos céus, para aquilo que é santo, puro, para aquilo que vem dele. E para combinar, né? Quando Jesus estava aqui nessa terra, quando ele veio falar do seu reino, e ele tinha que falar por meio das parábolas para que não fosse algo tão entendível assim, no caso para os fariseus. E ele comunicava e falava com os discípulos, os próprios discípulos, em alguns momentos não conseguiam entender aquilo que ele falava. Na moral, entender as coisas dos céus, discernir as coisas dos céus, somente, unicamente pelo Espírito Santo. E alegrar-se no Senhor em meio a provações difíceis, complicadas, doloridas. Não é tarefa da gente, de verdade. É algo que vem do Espírito Santo. E somente o Senhor mesmo para nos ajudar a nos alegrarmos diante dos momentos difíceis. O que eu acho interessante nesse micro versículo, que é o 18, né? É a outra parte que fala: exultarei no Deus da minha salvação. Sabe uma coisa que a gente esquece com frequência? É que a gente ganha um presente tão grande, mas a gente não tem dimensão. A gente não consegue dimensionar, ver bem, entender bem que a salvação, ela é um presente mais valioso, o mais caro de todos, o mais, sabe, o mais rico de todos. E a gente deve buscar uma alegria nisso. A gente deve lembrar constantemente, diariamente, se for possível, ou todas as vezes que nós falarmos com o Senhor, de agradecer pela nossa salvação. Eu sei que não é algo palpável, né? Não é algo que a gente vê, que a gente ouve, mais ou menos, quer dizer, o que a gente possa tocar. Mas a salvação é praticamente, sabe? Mas a salvação é praticamente, exatamente tudo.
explicação. Porque mesmo sem merecer, mesmo a gente não valendo nada, porque essa que é a verdade, teve um Deus encarnado que morreu para que isso acontecesse. Mas geralmente a gente não consegue ver, dar o valor devido a isso. E isso é normal, tá? Porque a nossa carne, as distrações do mundo, tudo nos faz olhar para aquilo que de fato é mais palpável, aquilo que dá pra ver, dá pra tocar, dá pra sentir. Mas a palavra, que é a inspiração do Espírito Santo, diz para que naqueles momentos, quando nada parecer bom, quando tudo estiver do avesso, quando todas as coisas estiverem caindo de cabeça para baixo, quando o teu mundo estiver caindo, em algum momento, lembra da tua salvação e te alegra nisso também. Tenta achar uma alegria, essa alegria que é da tua salvação, que, sinceramente, em seguida, o autor fala: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha, primeira coisa, a pessoa viu que a figueira não floresce, ela não viu o fruto na vide, o produto da oliveira mentiu, os campos não produziram mantimento, as ovelhas da malhada foram arrebatadas, e nos currais não tinham vacas. Então a pessoa ela lembrou que existe o Senhor e que no Senhor ela pode se alegrar e exultar o Senhor por causa da salvação. E em seguida o autor fala que o Senhor é a força dele e ele tem plena fé e convicção de que o Senhor fará com que ele passe por cima das adversidades, sobre as adversidades, e que sim, ele louvará o Senhor, ele exultará também. Isso me faz pensar que a adversidade, ela não é eterna. O momento difícil não é eterno, não dura para sempre e não dura mesmo. Ela tem um prazo de validade. O momento difícil, ele tá para te ensinar alguma coisa. E olha só como o autor, ele foi posto em prova. Certamente, depois dessas coisas, depois desse entendimento, depois de